crise econômica enfrentada pelo Estado do Rio, diversas propostas têm surgido no Legislativo Fluminense. Uma delas é o Supera Rio, elaborado pelo deputado Anderson Nogueira, convidado do Alerj Entrevista de hoje. No programa, nós também vamos falar sobre política participativa e sobre o Parlamento Juvenil. Deputado, muito obrigada pela sua participação na Alerj Entrevista. Vamos começar falando sobre o Supera Rio. A gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta um momento muito difícil e o senhor está propondo esse programa que eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é o Supera Rio. Obrigado, Natália, mais uma vez pela oportunidade, abraçando toda a equipe técnica aqui da TV Alerj, que faz um brilhante trabalho, o canal do povo fluminense, né? Essa interação com a população é fundamental. Supera Rio, como o próprio nome já propõe, né? E é encantador em cada reunião que a gente está fazendo de preparação para os seminários que vão acontecer nos próximos dias. As pessoas já têm um olhar assim de brilho, né? E o nome Supera é muito forte, né? Ou seja, nós precisamos superar esse momento, reconhecer que ele existe, mas superar. Mas como se supera? Primeiro a gente deve mergulhar na crise, entender a crise, mas a gente não pode se afogar nela. É preciso emergir e emergir com soluções. E aí é muito importante que a gente faça uma divisão de tarefas, ou seja, aquilo que é de responsabilidade do Executivo e que nós, como Legislativo, não podemos assumir. E aquilo que o Legislativo pode fazer. O que o Legislativo pode fazer? Calcado em 3 pilares: transparência, ações efetivas e colaborativas. Então é nesse sentido que nasce o Supera Rio, nessa nossa inquietação de que não fiquemos paralisados pela crise, e a história da humanidade nos ensina que é na crise que surgem as grandes ideias. A crise obriga que nós saiamos da nossa zona de conforto e possamos criar novas ferramentas a curto, médio e longo prazo. E dentro dessas ações, o senhor propôs alguns projetos de lei aqui na casa, já são 8 apresentados, não é isso? Queria que o senhor falasse do que tratam esses projetos, qual é o objetivo deles? Nós demos um primeiro passo no sentido de também imaginar de que as pessoas estão cansadas dessa coisa da discussão pela discussão, né? Ou seja, seminário para cá, seminário para lá. O Estado do Rio tem muitos estudos e a gente deve acolher esses estudos e não fazer novos estudos daquilo que já existe. Mas no primeiro momento a minha preocupação era demonstrar para as pessoas que a Assembleia, que o Legislativo está afim, né, de discutir com profundidade esses temas e demonstrar essas ações efetivas. O presidente Jorge Pisciani acolheu o Supera Rio de forma muito bacana e já colocou inclusive alguns projetos em votação. Nesses 8 projetos, resumidamente, nós temos aqueles que tratam de transparência. Por quê? A gente precisa lidar com transparência com aquilo que é recurso de todos nós. O recurso não é do Pezão, do Dornélio, o recurso é de todo cidadão fluminense. E a população tem direito de saber, né? Como dono tem direito de saber, e nós já temos ferramentas, né? O sistema de informática do Estado já permite que essas questões sejam disponibilizadas para todos. E aí responder aquela pergunta: ora, o Estado está arrecadando mal, ou está gastando mal, ou os dois, para que a gente possa ser justo também com o Estado. Então, nesse sentido, a gente tem o portal de transparência em tempo real, que a gente indica aí para que possa ser executado, e o outro é o indicador de arrecadação do Estado. Ou seja, eu quero que o sujeito pagou o IPVA dele, que é um IPVA caro, diga-se de passagem, e que esse IPVA dele já veja lá, isso aqui é valor de IPVA. Isso aqui é valor disso daqui. Aí ele vai poder fazer cruzamentos no seguinte sentido: olha, o dinheiro do IPVA não está sendo aplicado onde deveria, né? Ou seja, o Estado realmente, de um ano para o outro, deixou de arrecadar 50%. Aí vai vir aquela minha tese, de que não adianta aumentar imposto, porque nem sempre aumento de imposto indica um aumento de arrecadação. Porque às vezes a população não consegue nem pagar, né? Ou seja, as pessoas não querem ficar inadimplentes, né? Então, às vezes, você faz uma carga tributária muito alta, a pessoa não tem condições de pagar, fica inadimplente. Ou seja, o aumento de imposto pode gerar um aumento de inadimplência, um aumento de evasão fiscal, porque no caso do IPVA o cara vai emplacar no estado do lado que é mais barato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas medidas. Então, o indicador de arrecadação, ele possibilitaria, através das redes, né, as pessoas terem acesso a essas questões. Onde está indo o meu dinheiro, né? As outras medidas, a gente tem a questão dos aluguéis do Estado, que me preocupa muito. Não é concebível que no momento de crise e numa economia de muita especulação imobiliária, de que o Estado tenha prédios próprios ou, pior ainda, alugados em áreas nobres.
Não dá para o Estado pagar um aluguel absurdo quando pode pagar um aluguel muito menor em outro local, ou então quando tem um prédio próprio numa área nobre que pode estar sendo alugado para outra pessoa, inclusive vendido. Até no momento, né, deputado, que as notícias recentes são de que o Estado busca imóveis para serem vendidos para gerar caixa para o governo. Agora, tem que ter muito cuidado com isso também, né? Você deve vender os imóveis, principalmente em áreas nobres, mas não adianta também pegar esse recurso e ir ao espaço. Tem que saber para onde vai, né? Não vai, isso não resolve o problema do Estado do Rio. O problema do Estado do Rio, da crise econômica, é muito mais um problema de gerenciamento do que propriamente de crise econômica, né? Ou seja, a crise gerencial agrava a crise econômica. Você vende um prédio aí, vamos supor que você venda um bom prédio a 50 milhões de reais. O que 50 milhões de reais vai fazer diferença a médio prazo para o Estado? Não vai diante fazer. De um déficit que é de bilhões e né? bilhões de reais. Ou seja, o problema é quando o Estado pega um empréstimo e que o empréstimo é igual cartão de crédito. Você que tem em casa cartão de crédito, meu filho, se você não paga o cartão de crédito, os juros daquele rotativo vai ser muito maior do que a própria dívida contraída inicialmente. É o que o Estado do Rio está fazendo, só que em proporções de bilhões, não é em proporção de centenas de reais como nós, pessoas comuns, na questão, por exemplo, do cartão de crédito. Então aí a gente trata desse assunto também, quando a gente faz com que o Estado fique proibido de contrair juros compostos, que são juros capitalizados, como se fosse do cartão de crédito, e aí a gente toca um dedo na ferida, que é com relação à própria União. Hoje o governo federal funciona como um banco. O governo federal não é banco, ele arrecada dinheiro dos estados e não pode cobrar dos estados juros absurdos como se cobra. Quando você se depara com a dívida dos estados com a União, 60% dela é só do estado do Rio de Janeiro. Tem alguma coisa de errado aí. Então a gente proíbe a questão dos juros compostos e, inclusive, indica ao governo que o salário do servidor é prioritário, concebido com relação a juros. Em vez de pagar juros para bancos ou para o próprio governo federal, não estou defendendo aqui o calote, mas a prioridade tem que ser o servidor público. Essa é uma questão que já está sendo discutida até na Justiça, os juros da Sim. dívida junto ao governo federal, né? De todos os estados que têm essa dívida, porque está todo mundo apertado para pagar. Exatamente. Né? E o legislativo tem que ser colaborativo nesse sentido, para proibir que não aconteça de novo, porque os governos passam, mas o Estado fica. A gente tem que ter uma visão de Estado e não uma visão de governo. Enquanto a gente não tiver uma visão de Estado, a gente não vai para frente. Lá atrás, eu não era deputado, há 5, 6 anos, mas quando o Estado pegava e pega empréstimos com a União, eu tenho que ter o cuidado como parlamentar de dizer, olha os juros compostos. Não é um bom negócio, é como se eu fosse pegar, é como se fosse para o servidor público, né, que vai me entender, em vez de pegar um empréstimo consignado, e eu tenho a possibilidade de pegar um empréstimo consignado com juros muito menores, eu vou pegar um empréstimo como particular e vou pagar juros muito maiores. Mas o Estado faz isso toda hora, sabe? O Estado faz opções que não tem lógica. E chega uma hora que essa conta não fecha. E a gente precisa colocar isso na legislação. E outros 2 projetos, um é a Nota Fluminense. As pessoas falam da Nota Carioca. A Nota Carioca é um fracasso. E por que a Nota Carioca é um fracasso e a Nota Paulista é um sucesso? Há muitos anos, né? É um sucesso a nota de São Paulo, mas a do Rio, da cidade do Rio, não é um sucesso. Porque não oferece de nada de bom para a pessoa. Né? Você precisa ter um atrativo. E tem estudos, inclusive, né, de universidades, teses de doutorados da Nota Paulista já, porque é encantador, de que o Estado de São Paulo aumentou a sua arrecadação em 800 milhões de reais com a Nota Paulista, isso já descontado a premiação dada à população. Então, qual é a ideia aqui no Estado do Rio de Janeiro? Tem uma nota bem parecida com a de São Paulo, mas nós pegamos também alguns detalhes da Nota Paranaense, que também é um modelo de sucesso, porque ganha o Estado, que aumenta a sua arrecadação, e ganha o cidadão, que como fiscal, recebe do Estado por ser fiscal. Como ele recebe? Através de abatimento no IPVA. E aí o Estado ganha uma segunda vez, porque ele já antecipa o crédito do IPVA que receberia no ano seguinte, diminuindo essa inadimplência. É porque quem não conhece, por exemplo, a nota de São Paulo, quando você faz uma compra no estabelecimento, a pessoa te pergunta se quer colocar o CPF na nota. Então, você vincula necessariamente aquela compra ao seu CPF. Isso obriga também o estabelecimento a fazer essa declaração, a pagar esse tributo, que muitas vezes se deixa de pagar, né? A evasão fiscal, isso é até um crime, né? Mas que é cometido à torto e direito e o Estado não tem braços para fazer a fiscalização devida. A população pode ser esse fiscal
E essa é a tese da nota fiscal fluminense, que pode ser um sucesso se bem incrementada pelo Estado. Agora, se o Estado também incrementar como foi a nota carioca pela Prefeitura do Rio, aí não vai a lugar nenhum. Mas a gente está dando a ideia, plantando a semente, cumprindo a nossa tarefa para que o Executivo possa também ter a sua. E há outro detalhe, outro projeto que talvez seja um pouco mais polêmico, mas, para minha surpresa, encontrou bem menos polêmica no plenário, que é a questão de propaganda, da publicidade institucional. O Estado, no ano passado, gastou 14 milhões de reais com publicidade institucional. Já sabendo da crise, ainda assim, propôs gastar nesse ano 54 milhões de reais. O que é a publicidade institucional? É dizer que o Estado é maravilhoso. Publicizar o que nesse momento? Eu não tenho que publicizar que as nossas escolas estão em greve há 90 dias, que as escolas estão ocupadas, que a saúde está sucateada por conta de superfaturamento de OS, que não entregam o que deveria entregar à população fluminense, a nossa segurança, que apesar de gastar rios de dinheiro está nesse problema sério que passa. Então, não tem o que publicizar. E a gente faz uma proposta de redução de 54 milhões para os próximos 4 anos, de 0,001% do orçamento do Estado. O que nesse ano significaria que o Estado pode gastar no máximo 800 mil reais com publicidade institucional, exceto calamidade pública. Mas aí já o Parlamento fez algumas propostas, acredito que esse valor suba para cerca de 6 milhões de reais, o que eu posso até aceitar e acho que o Parlamento é justamente para isso, para discutir e ser a ponte da sociedade com o Executivo. Ainda é bem menos do que está sendo gasto, né? Muito menos. Deputado, só para a gente encerrar esse bloco, o Supera Rio também propõe essa discussão com a sociedade, né? Debates, seminários. Quem é que deve participar dessas discussões? Toda a população está convidada. Nós teremos seminários na região serrana, norte, noroeste, região dos lagos, que é de cobertura da afiliada InterTV, que é parceira junto com o Fórum Permanente de Desenvolvimento Econômico. Então a ideia do Supera Rio foi apresentar um pacote de leis e realizar seminários para discussão com a sociedade civil organizada e com qualquer pessoa que queira discutir. Então nesses seminários nós teremos sempre pessoas de grande experiência, com uma visão nacional e estadual, mas é importante que a gente reconheça as particularidades de cada região do Estado. O remédio para a crise econômica que passa a região norte não é o mesmo remédio que deve ser aplicado à região serrana. As dificuldades são diferentes, né? Totalmente diferentes e as potencialidades também são diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, em inovação tecnológica, ou seja, sair dessa total dependência do petróleo, a gente tem que aproveitar as potencialidades de cada região. É o turismo na região serrana, ou a questão da agricultura de outros municípios, agregar valor a isso, um grande polo farmacêutico, nanotecnologia. É isso que a gente tem que tratar, né? Desses assuntos. E cada região tem a sua potencialidade, a gente precisa ter planos estratégicos regionalizados com o olhar e a fala das pessoas que estão lá na região sofrendo. Me preocupa muito a questão da gente só ter o olhar do carioca, da capital. A capital é importante, é fundamental, óbvio, mas não podemos esquecer que quem está em Porciúncula, ou Campos, ou Nova Friburgo, ou em Areal, ou em Paraty, tem visões de mundo diferentes e realidades completamente diferentes. Ninguém melhor do que quem está lá para falar para a gente isso e a gente buscar o caminho juntos. Verdade. Deputado, no próximo bloco a gente volta falando sobre política participativa, mais um pouquinho e também sobre o Parlamento Juvenil. A gente volta já já, não saia daí.